Bom dia, amados irmãos. Então, hoje eu vou ler o Gênesis 5, continuando lá na leitura bíblica. Gênesis 5 diz assim: A geologia de Sete. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Tá? Aí Adão já tinha criado, né? Já tinha... Adão, quando teve Sete, ele já tinha tido Caim, Abel e filhas, né? E aí, aqui, quando fala a genealogia dele, cita Sete, né? Porque o Sete, ele é aquele que a geração dele vai indo até chegar a Noé, tá? E Noé continua, né? Então, tem essas gerações de destaque, que são as gerações que são as gerações de Jesus Cristo, né? Que vai indo até chegar em Jesus Cristo, né? Em José e depois em Jesus Cristo. Então, aqui destaca Sete, né? Então, Adão teve Sete. O nome do filho dele. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 dias, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos, 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Maalalel. E Maalalel, e viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou a Jarede. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jarede, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jarede 172 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jarede, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jarede 972 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalá. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalá, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se ouviu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, Enoque é um dos primeiros homens que não viu a morte, tá? Deus levou ele vivo para o céu, tomou ele para si. E viveu Metusalá 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Metusalá, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalá 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, e chamou seu nome de Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, você veja, Lameque, ele teve Noé, e quando ele teve Noé, ele abençoou Noé. Olha a importância das bênçãos, né? De um pai e de uma mãe na vida de um filho. Então, ele abençoou Noé, e Noé foi abençoado.
Então, o poder da palavra também que a gente lança, né, nos filhos. Sempre cuidar e lançar palavras de virtude, palavras de crescimento espiritual, né? Palavras boas, né, para os filhos, nunca amaldiçoar, né? Então, ó, o Lameque, ele já abençoou Noé. Assim que Noé nasceu, ele disse, né? Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou Noé, 590 anos, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. Era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, a Cão e a Jafe. Então, Noé teve os 3 filhos dele ali, né? Ele teve só 3 filhos, tá? Os outros tiveram vários filhos e filhas. O mundo já estava bastante populoso nessa época, tá? Agora 6 de Gênesis. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então aqui, ó, a Bíblia, ela é assim, tem uma história lá e depois uma história na frente que completa aquela história antiga, tá? Então, os filhos de Deus, eles não começaram a tomar as mulheres aqui, tá? Depois de Noé. Quando nasceu as primeiras mulheres, eles já tomaram para si, tá? Porque eles já viram que elas eram formosas, então eles não se demoraram, né? E aqui tá dizendo, né? Contando a história, né? Que os filhos de Deus tomaram as mulheres, mas eles já haviam tomado antes, né? Que foi que no tempo de Caim, que Caim matou Abel, já havia um povoado, né, no outro canto ali, né, então já havia mulheres que casou com anjos, que teve filhas, então já tinha ali uma outra, né, tudo da parentela, né, tudo veio de Adão e Eva, né, Deus não fez ninguém além de Adão e Eva, Deus fez Adão e Eva, e toda a geração veio dos dois, tá, e também dos anjos ali que se uniram com as mulheres, né, com as filhas dos homens, né, ó, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, né, então não diz que eles se demoraram para ver, diz que os homens começaram a ter filhas e eles viram que as filhas eram formosas e tomaram para si. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então aqui Deus já encurta lá os dias da população, tá? Apesar disso, alguns outros homens ainda viveu mais tempo, né? Como Adão, né? Como Adão não, como Abraão, né? Teve bastante homens que viveram mais tempo, mas aqui Deus já encurta o tempo dos homens porque os homens não eram espiritual, eles eram carnais, né? Metade carnais, né? Alguns um pouco mais espiritual, um pouco mais carnal, né? Mas todo homem tem essa parte carnal, né? Que inclina para o pecado, né? Então Deus aqui já encurta os anos dele, tá? Já começa a encurtar os anos e já declarou, né? Porque também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama, né? Porque os anjos, eles são preparados para guerrear, né? E eles tiveram filhos com as filhas dos homens, e esses filhos nasceram guerreiros, tá? Já eram os varões de fama, os varões guerreiros da época. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito.
Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem, porquanto a maldade se multiplicou muito, né? O homem caiu lá no pecado, o inimigo começou a dominar essa face da terra, né? E o homem começou, a maioria, né? Até hoje segue mais a Satanás do que a Deus, né? É muito mais fácil, né? Seguir o caminho mal, né? Querer se enriquecer, querer um ser maior do que o outro, do que servir a Deus, né? Até os dias de hoje. E aí Deus se arrependeu, né? Porque a maldade do homem se multiplicou muito. Não tinha lei, não tinha nada. Então eles faziam tudo aquilo que era, nos olhos deles, era agradável. Eles começaram a se inclinar mais para o mal do que para bem, para bem, né? Do que para Deus, do que para o bem. Começaram a se inclinar lá mais para as coisas ruins, né? Matar uns aos outros e querer um ser maior do que o outro, querer um ter mais coisas do que o outro. E Deus se arrependeu, né? E Deus queria destruir tudo, tá? Todos os animais, tudo. Mas Deus tem compromisso com aquele que serve a Deus. Deus, ele não castiga o servo dele junto com o pecador. E ele viu ali que tinha Noé, né? No meio de toda aquela população, era muita gente já, né? Porque imagina, eles viveram muitos anos. Então, eles tiveram muitos filhos e filhas. E eram muita gente. E aí era muita maldade, mas havia Noé e a família de Noé ali, que era uma família justa, né? Então Deus se arrependeu ali e depois continua ali no versículo 8, né? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jefe. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, olha, toda a população já havia feito algum crime, algum pecado, né? Já havia matado alguém, já havia se feito algum pecado, mas Noé e a família dele se mantinha firme. Deus anunciou o dilúvio a Noé, então Deus planejou um dilúvio, mas ele tem compromisso com os servos dele, né? Ele não quis destruir Noé, a família de Noé, porque a família de Noé era justa, né? Então Deus anunciou para Noé o dilúvio. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Então, o betume era como se fosse um piche. O betume era uma substância que deixava a madeira impermeável, que não penetrava a água na madeira. Então, Deus disse para ele passar betume dentro e fora da arca, tá? Para que a água não penetrasse na madeira. E desta maneira farás: de 300 covados de comprimento da arca, e de 50 covados de largura, e de 30 covados de altura. Farás na arca uma janela, e de um covado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, e do réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservarem em vida. E tu toma para ti toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, né, Deus ali
livra Noé, né? Deus, ele é fiel, né? Então, ele quis destruir toda a humanidade, mas a família de Noé era justa, era firme com ele, então ele pede para Noé, ensina Noé lá a fazer uma arca, né? E ajuda, né? Dá as instruções certinho e Noé vai fazendo essa arca, tá? Então, no próximo vídeo, eu continuo aqui os sete de Gênesis, né? Que vai falar assim, Noé e sua família entram na arca. E aí a gente continua lendo lá, tá? Hoje foi o capítulo 5 e 6. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.